O que está acontecendo no Brasil hoje, há um município no Rio de Janeiro, Miguel Pereira. O prefeito é evangélico. Miguel Pereira foi renomeada como um dos seus epítetos a cidade da Bíblia. E o prefeito quer construir na entrada da cidade uma Bíblia, uma escultura da Bíblia maior que a do Cristo Redentor. Que isso? Eu estou falando sério. Agora, há algum problema do prefeito ser terrivelmente evangélico? Não. Mas ele, como prefeito, como gestor público, não pode chamar Miguel Pereira a cidade da Bíblia. Sabe por quê? Porque Miguel Pereira você pode ter da maneira mais legítima possível. Umbandista, candomblecistas, espíritas, ateus, agnósticos, Não, e assim, muçulmanos, mas assim, judeus. Mas o meu ponto é que talvez se ele não acenasse pra essa galera, ele nem teria chegado lá. Esse é o problema, entendeu? O cara fica refém. Então, o cara que ocupa o cargo executivo, ele tem que ter alguns ritos e tal, beleza. Mas o cara que tá se propondo a se candidatar e tal, ele também tinha que cumprir alguns ritos. É isso. Né? E não se cumpre. Os caras chegam lá porque, por essa força que você tá falando aí. E há um movimento de como frear isso. Porque pelo que você escreveu aí, a tendência é que daqui 15 anos, 20 anos, Olha, a gente viva no Brasil teocristão. E no Brasil é pior. No Brasil é pior que nos Estados Unidos. É por isso que eu escrevi esse livro. Por causa da desigualdade? Não, pelo que eu vou dizer agora. Em São Paulo é o laboratório disso. É que no Brasil... Veja, você perguntou assim, o bolsonarismo. Rodolfo, o bolsonarismo não seria possível se nós não fôssemos o único país da América do Sul que não teve coragem de colocar militar torturador na cadeia. Lugar de militar que tortura é cadeia. Nós somos o único país da América do Sul que não teve coragem de fazê-lo. O Bolsonaro no voto contra homenageou o Ustra. Da Dilma, ele falou do Ustra e não aconteceu nada. Exatamente. Então o bolsonarismo não seria possível sem uma memória mal resolvida da ditadura militar. Quando o presidente Lula impediu as celebrações críticas dos 60 anos do golpe de 64, cometeu um enorme erro. Quando os golpistas de 2022 ainda não estão na cadeia, Almirante Garnier deveria estar na cadeia. General Braga Neto deveria estar na cadeia. General Augusto Heleno deveria estar na cadeia. Jair Bolsonaro deveria estar na cadeia, porque articularam um golpe de Estado. Os comandantes dos quartéis que permitiram que 50 mil pessoas estivessem na frente dos quartéis pedindo ditadura militar. Esses comandantes deveriam estar na cadeia. Eles descumpriram o regimento militar. Então, no Brasil, e é preciso ter coragem cívica de dizê-lo, Almirante Garnier, um conspirador. Se todos os comandantes das forças fossem como o Almirante Garnier, nós não estaríamos aqui agora, porque estaríamos vivendo na ditadura do Bolsonaro. Ele se recusou a passar o comando porque ele não queria bater continência para o presidente Lula. O presidente Lula deveria ter mandado para a prisão domiciliar. Militar não tem direito a não bater continência para presidente eleito. Somos o único país da América do Sul que não teve coragem de fazê-lo. Jorge Videla. Por quê? Porque os militares em 79... boa pergunta, Rodolfo. Eles são um risco ainda para a nossa democracia? Boa pergunta. Vou chegar lá, vamos lá. Boa pergunta, Rodolfo. Muito boa pergunta. Em 79, os militares impuseram uma lei da anistia. E foi uma chantagem. Sem a lei da anistia, não haveria redemocratização. Na lei da anistia... Abre a lei da anistia aí. Abre aí. Lei da anistia. Abre aí, por favor. Abre aí, Felipe. É como eu trabalho. Vamos ver o documento. Claro. É a primeira frase. Aula. Não, é conversa, não é aula, não. Eu não dou aula nem na sala de aula. Olha só. Primeiro... Peraí que eu tô chegando lá. Tá. A lei da anistia tem algo curiosíssimo. Achei aqui. A lei da anistia, o arco temporal da lei da anistia... Na minha mão, tá? Só pra você saber. Hã? Abri aqui. Então leia, por favor, o arco temporal. Começa em setembro de 1961. O arco temporal. Esta lei anistia os crimes políticos e conexos
de tal de setembro de 1961. Bom, eu tô vendo aqui capítulo 1, a lei da anistia. E aqui, Felipe, por favor, eu vou ler para você. Aqui. Aqui, olha. Artigo 1º. É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1969, cometeram crimes políticos ou conexos com estes. É isso, tá bom? Vamos decifrar isso aí, Rodolfo, para todo mundo? Bora. Para mostrar a origem do nosso problema? Primeiro, quando é que é o golpe militar? 1 de abril de 1964. Por que eles voltam a 2 de setembro de 61? Aí todo o segredo. Jânio Quadros renuncia 25 de agosto de 1961. O João Goulart quando ele renuncia, estava em Singapura, voltando de uma viagem na China. O Jânio Quadros renuncia, é um autogolpe. O Jânio Quadros sabia que as Forças Armadas tinham horror ao João Goulart. Por quê? Do Partido Trabalhista Brasileiro, quando foi ministro da Fazenda do Getúlio Vargas, deu um aumento no salário mínimo histórico de 100%. Ele caiu, mas o aumento ficou 100%. Uma maravilha, não é? Esse homem merece muito, né? 100% de aumento. Era historicamente ligado ao Partido Comunista Brasileiro. Os militares queriam ver qualquer pessoa, menos o João Goulart, na presidência. O Jânio Quadros renuncia, achando que vai produzir uma crise e que o povo vai pedir a sua volta. Na Câmara, na mesma hora que chega o bilhete da renúncia do Jânio Quadros, o presidente da Câmara diz uma frase histórica. Ele esperava que se fosse discutir se aceitava ou não a renúncia. E nesse período da discussão, o povo se levantaria para dizer: volte, Getúlio. E o modelo dele era o Charles de Gaulle, que fez o mesmo na França e só voltou com plenos poderes. O presidente da Câmara pegou, leu e disse: renúncia é um ato unilateral, está aceita. Acabou, na hora. Criou-se uma crise. Os militares não queriam que o João Goulart voltasse para assumir a presidência, não aceitaram. Havia inclusive planos para bombardear o avião do João Goulart. Quando ele chega, ele voa abaixo do radar. É a chamada Operação Mosquito, para que ele consiga chegar no Brasil. Ele só assume porque o Leonel Brizola, no Rio Grande do Sul, cria uma rede da legalidade, invade a Rádio Piratini, toma a rádio, inicia uma campanha no Brasil inteiro para que o João Goulart assuma. Ele assumiu, mas não como presidente, como primeiro-ministro. Então havia essa crise. Isto é, me acompanha, Rodolfo? Desde a renúncia do Jânio Quadros, os militares começaram a conspirar neste país. E os militares conspiraram durante os 3 anos do governo João Goulart para desestabilizar o governo João Goulart. Os militares são responsáveis pela desestabilização sistemática do João Goulart. Por isso, na lei da anistia, eles voltam a 2 de setembro de 1961. É uma confissão indireta, que nunca foi destacada. Eu sou o primeiro a destacar de maneira clara. É uma confissão indireta de que eles conspiraram desde a renúncia do Jânio Quadros. Isso é o pior de tudo? Já é grave, não é, Felipe? Mas fica pior. Vai anistiar crimes políticos, eleitorais, e eles falam. Leia aí, Rodolfo, crimes políticos e conexos. Sabe o que quer dizer crimes conexos? Tortura, execução de adversário político, ocultação de cadáver. São crimes conexos à natureza política do ato. Você abre o ato institucional número 5, de 13 de dezembro, é a mesma redação, onde usa conexos, diz que todas as ações associadas a este ato não podem ser penalizadas. Liberdade total para fazer o que quiser. Essa lei da anistia é o verdadeiro problema da democracia brasileira. Porque esta lei da anistia criou uma aberração jurídica. Quando é que você anistia alguém, Felipe? Alguém cometeu um crime, foi julgado, considerado culpado, e então cumpriu pena. Aí você anistia, de acordo? Qual é o militar no Brasil que foi investigado por tortura? Investigado. Qual é o militar no Brasil que foi condenado por tortura? Qual é o militar no Brasil que cumpriu pena? Então como é que pode ser anistiado? Os militares inventaram uma lei da anistia julgamento. Eles inventaram uma lei de anistia para blindar os militares na futura redemocratização,
para que não houvesse a possibilidade. É isso. Professor. É por isso que você tem ainda hoje militares golpistas. Se estes golpistas de 64, após a redemocratização, tivessem ido para a prisão, se os torturadores tivessem sido presos, porque tortura é crime imprescritível da jurisprudência internacional, nós não teríamos esses militares de agora. Agora, só para completar, Rodolfo, uma frase. Por que é que no Brasil a teologia do domínio é muito mais séria e terá consequências mais graves que nos Estados Unidos? Porque no Brasil há um acordo terrível, cujo laboratório acontece na casa de vocês, mas não aqui, em São Paulo. É que no Brasil a teologia do domínio e o militarismo se deram as mãos. É a Polícia Militar de São Paulo que virou PM da Universal. É a Polícia Militar de São Paulo que faz reuniões em templos evangélicos. Isso está acontecendo no Brasil inteiro. A junção da teologia do domínio com o militarismo pode gerar um conto da Aia no Brasil. A nossa tarefa é denunciar com coragem, dizer: é isto que está acontecendo e é inaceitável.